Já imaginou as ruas de Brasília sendo um autódromo, do mesmo jeito que é feito em Mônaco? E se eu falar para você que no passado, existia uma corrida que foi tradição na cidade nas décadas de 60 e 70? O GP 1000 km de Brasília. Antes de Brasília ter seu autódromo, entre os anos de 1962 e 1970 foram disputadas nas avenidas da capital as primeiras edições dos 1000 km de Brasília, uma corrida de rua que reunia pilotos de todos os cantos do país. O percurso era de 1000 km em referência à distância entre as capitais, Rio de Janeiro, que era a antiga capital do Brasil, e a nova capital do país, Brasília. Mais de 12 horas de provas, com 20 carros empunhando uma velocidade média de 100 km por hora em 125 voltas de 8 km cada uma. As marcas nacionais eram maioria, mas algumas internacionais entravam na disputa. Brasília parava, chegando a ter mais de 100 mil pessoas assistindo a corrida nas ruas da capital. A euforia tomava conta da cidade. Havia bolsas de apostas e o fortalecimento da indústria automobilística brasileira. O começo de tudo. O Grande Prêmio Juscelino Kubitschek teve sua primeira edição realizada em 1962. A disputa principal ocorreu no Eixão Sul, com retornos marcados por cavaletes. A corrida foi vencida pelo FNM 2000 JK, pilotado pelos paulistas Antônio Carlos Aguiar e Antônio Carlos Avalone. O GP 1000 km de Brasília fazia parte das comemorações do aniversário da cidade, que é dia 21 de abril. As disputas aconteciam entre os dias 18 e 21 de abril. Nos primeiros dias, assim como é na Fórmula 1, acontecia a classificação para a corrida. De 1963 a 1965, a prova teve duração de 12 horas e não de 1000 km, critério que voltou a ser usado a partir de 1966, quando a prova abriu o primeiro campeonato brasileiro de velocidade, que foi disputado naquele ano. Nesse período, que se prolongou até 1970, as provas foram disputadas por veículos de turismo, Gran Turismo e protótipos, conforme previam os regulamentos técnicos e desportivos da época. O último GP disputado nas ruas de Brasília foi o de 1970, já que a partir de 1971, foi proibida a realização de corridas de automóveis nas ruas de Brasília, e assim, os 1000 km somente voltariam a ser disputados em 1974, depois da inauguração do autódromo da cidade. O último GP nas ruas da capital. O GP 1000 km de Brasília, que foi disputado nos dias 18 e 19 de abril de 1970, teve somente 12 horas, o que surpreendeu alguns pilotos que disputavam a corrida, já que eles esperavam completar os 1000 km. A corrida teve a largada embaixo da rodoviária. Segundo alguns relatos da época, a comunicação com os pilotos era feita através de cones, já que as equipes não possuíam rádios para se comunicar. A disputa de 1970, que era para ser de 1000 km, acabou quando foram completadas 12 horas de prova. Segundo alguns jornais da época, o motivo seria o atraso na largada e a segurança, já que na capital chovia bastante e muitos carros já haviam abandonado a prova. A última prova nas ruas de Brasília foi vencida por Antônio da Mata e Clóvis Ferreira com o Puma GT 1950. Eles deram 179 voltas. O segundo lugar fez 177 voltas, Marivaldo Fernandes Emílio Zambello com um Alfa Romeo GTA. Essa corrida também foi marcada pela sua desorganização. Segundo relatos, a cronometragem dos treinos classificatórios se enrolou, e muitos dos tempos foram inventados, o que causou uma grande confusão. Eram apenas 5 cronometristas para mais de 50 carros que estavam praticamente ao mesmo tempo na pista. Em 1983, a prova 1000 km de Brasília passou a fazer parte do calendário do recém-criado Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, situação que permaneceu até 1985, quando provas de longa duração deixaram de fazer parte do calendário nacional.
Essa nova interrupção ocorreu até 1999, quando a prova voltou a ser disputada, então com carros da chamada categoria Endurance, modalidade que vinha ganhando força no país desde 1997. Nessa nova fase, os 1.000 quilômetros foram disputados até 2005, fazendo parte do Campeonato Brasileiro de Endurance, criado a partir de 2002.